acontece é que e eu acho legal dar um passo atrás nessa questão da inteligência artificial, da tecnologia, uma coisa dando aula, que eu dou aula para alunos periféricos, né? Então, quando a gente vai falar sobre inteligência artificial, é sempre uma questão de educar o que é inteligência artificial. Quando a gente vai falar sobre qualquer tecnologia nova que está surgindo, a gente tem que educar essa pessoa para ela entender do que se trata aquela tecnologia, e a gente tem que dar esse passo atrás também de explicar o que é a mídia, né? O videogame, acima de tudo, ele é uma mídia, assim como o cinema, a literatura. Então, acho que ainda a gente ainda no Brasil começa a difundir mais o que é o videogame enquanto mídia, né? Então, se você pegar um jogo dentro da indústria AAA, que são os grandes, os americanos, os europeus, essa indústria bilionária, se você pegar o crédito de um GTA, por exemplo, né, que é um dos jogos mais populares, você vai ver meia hora de crédito passando. Então, tem desde ilustrador que é concept artist, né? Vai ter ilustrador que é ilustrador de capa, vai ter designer que faz o X, que é de experiência de usuário, vai ter programador que programa água, que programa roda, que programa pneu. Então, as áreas são tão diversas que eu arriscaria dizer uma coisa que eu falo. Qualquer área artística, ou então área de programação 3D, todas essas áreas correlatas, se você já tiver uma expertise, você vai conseguir acessar o mercado de jogos por essa expertise que você tem, né? Então, é um mercado muito aberto para diversas profissões, né? Diversos saberes. Então, é muito, muito amplo. Tal qual o cinema, né? Então, você pode ser um ilustrador para cinema, fazer concept art para cinema. Para o games é a mesma coisa, né? Ficou muito claro que do ponto de vista técnico existem um leque muito grande assim enfim, de profissões que podem se adequar a esse mercado. E do ponto de vista humano, né? Quais são as habilidades que vocês procuram, por exemplo, quando vocês estão contratando para o estúdio de vocês? No nosso caso, trabalho em equipe é importante demais. A gente trabalha 100% no remoto, então tem bastante empresas que assim, a dela também é dessa mesma forma. Então tem que conseguir ter uma comunicação, entender ali, saber interpretar o que o game designer está querendo, que é essa história de o game designer tem a visão geral, ele tem que traduzir isso para alguém. Então o artista tem que conseguir ter esse trabalho em equipe, tem que conseguir ter essa conversação. E quando você fala dessa comunicação, vocês trabalham remotamente, a maior parte dessa comunicação é escrita ou vocês gravam coisas, falam para as pessoas diretamente? No nosso caso, a gente usa o Discord, que no meio gamer é bem conhecido. Então, nosso escritório é uma salinha do Discord. Tanto que cada salinha tem um departamento de programação, então entra só o programador para conversar ali e tudo mais. Então, a gente consegue ter esse diálogo verbal ali no Discord. Por escrito, você está falando? Não, por voz mesmo. Por voz mesmo, tá. A gente também faz por escrito, para a gente ter a ata ali, para ter registrado o que a gente está pensando. Mas é muito mais fácil ali na conversação, porque é mais fácil explicar e tudo mais. É muito mais absorvido pela pessoa que vai fazer aquela, por exemplo, a arte, por exemplo. É muito mais fácil eu explicar dessa forma do que eu só escrever e a pessoa imagina uma coisa completamente diferente. Sim. Então, por isso que tem, como ele falou lá do game designer, por isso que precisa de porque ele que traduz a ideia total do jogo. E daí em cada área eu consigo saber, tá? Então, para eu fazer isso que ele quer aqui, então eu vou mais por essa linha, eu vou mais por esse estilo artístico, esse estilo de arte, ou estilo sonoro. O game designer é tipo o diretor do videoclipe, o diretor do longa, né? Pode-se dizer que é isso. Tem a visão, como é que a gente vai fazer esse roteiro, qual o visual que a gente quer, qual o look and feel. É ele que vai entender tudo do projeto, né? Ele que vai saber um geral dessas coisas. E vai traduzir para as pessoas que vão fazer cada parte. Beleza, ali. Então para você é comunicação. Saber comunicar, saber explicar as coisas, saber trabalhar em equipe. E qualidade também é indispensável também. Então, a gente consegue analisar se, não, aquilo lá se enquadra nesse tipo de projeto ou não. Porque eu posso ser um designer, mas eu faço, sei lá, voltando lá para o concept art. Posso ter um concept art que é ultra realista. Tá, meu jogo vai ser ultra realista, então combina. Outro não, um concept mais cartoon. Ah, tá, então se eu vou fazer um realista, esse já não bate. Então, esse concept vai, se dar bem se ele falar com alguma empresa que já tem jogos nesse estilo mais de cartoon. Então, para todas as outras áreas também é a mesma coisa. Entendi. É profissional alinhado com o estúdio ali, com o interesse do projeto. E na sua percepção, Raquel? Bom, geralmente a gente sempre pensa em sessões, né? A gente, primeiro, a comunicação sempre é essencial, é muito importante, mas não só isso, é entender se a pessoa ela tem
como posso dizer, ela gosta de falar sobre cultura negra em si. Hoje, nosso time é composto por 100% pessoas negras. Então, quando a gente olha isso, a gente fala assim, ok, esse profissional, ele pode ser o melhor em tudo, mas se ele não tiver, assim, a comunicação, entender sobre aquele recorte da cultura que a gente está falando e conseguir aplicar essas habilidades em si ali, vai ser muito difícil não conseguir integrar ali na equipe, né? Principalmente por conta disso. Além disso, quando a gente está falando sobre habilidades, eu acredito que, além da comunicação, a gente também tem que entender qual a realidade ali do profissional, porque muitas vezes a gente fala assim, nosso estúdio trabalha, sei lá, com um exemplo, com Unity. E aí o programador ali ele não trabalha com Unity, ele trabalha com Unreal. E o que a gente pode oferecer para esse programador que quer entrar no seu time, porque é uma troca, né? Eu não acredito que é só de, tipo, eu te demandando coisa, sabe? Eu sempre acredito que é uma troca. Então, o que a gente pode fazer para aquele profissional que quer trabalhar com a gente quer trabalhar com ele, para ele se integrar no time, utilizando a ferramenta que a gente precisa, mas dando suporte a ele. Eu acho que isso é muito interessante, porque a pessoa também tem que ter sede de aprender, sabe? Sede de aprender coisas novas, sede de aprender, reaprender, na real, coisas que ela já sabe, mas que talvez que pra gente seja forma diferente de fazer. Então, esses são os principais, assim, quesitos que a gente sempre olha para que as pessoas, elas consigam se sentir parte da equipe, porque não tem como dizer que uma pessoa que vai trabalhar com você, ela não pode ficar, como posso dizer, confortável com aquele ambiente de trabalho, sabe?